Irmãos, vamos continuar falando sobre a parábola, a chamada parábola do filho pródigo. Creio que temos muitos ensinamentos nesta parábola e temos muito o que aprender. Peço que os irmãos abram comigo suas Bíblias em Lucas, capítulo 15, no verso 28. Lucas 15, verso 28 apenas. Nós já estamos falando sobre esta parábola há alguns dias. Então vamos ler apenas este versículo. Que diz assim: Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Irmãos, esta parábola tem por título a parábola do filho pródigo. Mas, como nós já vimos, que ela não fala apenas de um dos filhos, mas fala sobre os dois filhos. E aqui nós começamos a perceber o que Jesus quer realmente nos ensinar com esta parábola. Nós começamos agora a perceber isso, o que é que Jesus quer nos ensinar. Nenhum dos dois filhos amava o pai por aquilo que ele era, mas os dois filhos amavam o pai por aquilo que ele tinha e por aquilo que ele poderia oferecer e os benefícios que ele trazia. Os dois usavam o pai para alcançar seus objetivos, os dois filhos. E é por isso que aqui nós não tratamos apenas de um filho, ou de um filho pródigo, mas dos dois filhos perdidos. E aí, irmãos, nós vamos ver que nós podemos nos rebelar contra Deus, transgredindo as suas leis, mas também nós podemos nos rebelar contra Deus, tentando cumprir as leis. É isso que a parábola quer nos dizer. A mensagem deixou atônitos aqueles que estavam ali para ouvir Cristo falando. E ela nos deixa até hoje, nos deixa atônitos, porque nos ensina que uma tentativa meticulosa de obediência à lei pode ser um ato de rebelião. Nós vamos ver isso ao longo desta parábola. E aqui, irmãos, por meio desta parábola, Jesus nos apresenta um conceito profundo de pecado. Um conceito profundo do que vem a ser pecado. Porque quase todos nós e todo mundo pensa que pecado é apenas transgredir a lei. E é. Mas a definição de pecado vai muito além disso. Não é somente isso. E esse texto nos mostra que nós podemos nos afastar de Jesus tentando cumprir as leis. E porque muitas vezes pensamos que se assim fizermos, se assim cumprirmos as leis, nós teremos direitos, nós seremos merecedores. Deus tem que então fazer a nossa vontade, porque nós cumprimos as leis.
É esse o pensamento dos religiosos. Então Deus passa a ter conosco uma dívida, porque nós estamos tentando cumprir as leis. Era esse o pensamento do filho mais velho. Então o conceito de pecado é muito mais do que apenas transgredir as leis. E essa é a postura desse irmão mais velho, desta parábola. E o texto diz que o irmão mais velho ficou com raiva, se indignou. Irmã Conceição, o irmão mais velho ficou com raiva. Por que ele ficou com raiva? Por que o irmão mais velho ficou com raiva? Porque ele se sentia no direito de dizer o que o pai deveria fazer com seus bens, com aquilo que ele tinha, e ele se sentia no direito. Por quê? Porque tentava obedecer o pai. E ele tinha o direito, então, pensava ele, de manipular o seu pai. Pessoas religiosas, irmãos, têm a tendência de ser assim. Levam uma vida pautada pela moral, mas às vezes para conseguir o que quer. Manobrar Deus, tentar obter de Deus benefícios. E é isso que muitas igrejas têm pregado por aí. Essas pessoas religiosas são como este filho mais velho. E então, irmãos, apesar de todo este rigor ético, elas estão se rebelando contra Deus. Esse rigor ético, moral, mostrava então uma rebelião contra Deus. E aí, irmãos, se você ou eu pensamos que Deus é obrigado a nos abençoar, porque nós tentamos cumprir a sua lei, então Cristo pode ser o nosso ajudador, mas Ele não é nosso Salvador. E esses dois irmãos encontravam-se na mesma motivação, eles tinham o mesmo objetivo. Ambos usavam o pai para conseguir o que queriam, para conseguir o que eles desejavam. Para eles, para esses dois irmãos, a felicidade encontrava-se na riqueza e nos bens que o pai poderia oferecer, mas não no amor do pai. Não interessava para eles o amor de seu pai, mas os bens do pai. Muito parecido com a sociedade de hoje, que quer ter Deus numa prateleira para usá-lo quando assim for necessário. Essa é a vida de muita gente. Mas, irmãos, então o coração do filho mais velho é revelado. Ele agora tem a oportunidade de alegrar seu pai, entrando no banquete que seu pai estava oferecendo. Mas não interessava para ele a felicidade do pai. O pai ficaria feliz se ele entrasse na casa, participasse da festa, do banquete. Mas ele não se importou com isso. Ele não entrou, não se importava com a felicidade do pai. E a sua recusa mostra que ele nunca pensava na felicidade do pai, mas no seu próprio prazer, apesar de tentar e cumprir tudo que seu pai mandava. E quando o pai reintegra o filho que havia se perdido, o filho mais novo, reintegra a família, e então
o coração do filho mais velho se revela por completo. Ele agora mostra o que estava realmente no seu coração. Não era obedecer o pai por amor ao pai, mas por amor a si próprio. E agora ele faz tudo para magoar o seu pai. Mostra toda a resistência. Irmãos mais velhos, religiosos, aqui representados por esses irmãos mais velhos, obedecem a Deus para conseguirem o que querem. Então, o que é pecado? Como nós dissemos no começo, qual o conceito de pecado? O que Cristo quer nos dizer aqui? Jesus nos mostra que um homem que praticamente não transgrediu nada, tentava obedecer ao seu pai, mas ele estava espiritualmente perdido. Por quê, irmãos? Porque esse homem que tentava cumprir as normas estava perdido. Porque pecado não é simplesmente transgredir a lei, mas é colocar-se no lugar de Deus, achando que sua vida, o seu prazer e o seu modo de viver não precisa de Deus para ser feliz. Coloque-se no lugar de Deus ou transgredindo as leis para buscar o prazer, ou tentando cumprir todas as leis para manobrar Deus. Que todos se empenham nos seus objetivos da vida, traçam as suas escolhas, apenas escolhem caminhos diferentes. E o Evangelho? Apesar desses dois filhos estarem perdidos, irmãos, o pai oferece a eles o perdão, o retorno para casa, nos convida a voltar, a entrar no banquete, apesar dos dois estarem em momentos perdidos. O Evangelho de Jesus não é definido por religiosidade, religião, nem moralidade ou moralidade, mas o Evangelho é diferente desses paradigmas. O Evangelho é uma relação pessoal com Deus. As pessoas que têm consciência de que precisam de Deus, que não são nada, que não são boas, que são pecadores, essas pessoas têm a tendência de se aproximar de Deus. Mas as que acham boas, religiosas, morais, éticas, essas têm a tendência de se afastar de Deus. O pré-requisito para receber a graça de Deus é saber que precisa dela. Meus irmãos, nessa história, um deles é salvo, o filho mais novo, e o filho mais velho se perde. A história não termina igual para os dois. E aí eu pergunto, irmãos, por que Jesus faz essa história, conta essa história, essa narrativa, contando que um dos filhos volta a ter relacionamento com o pai e o outro não? Por que Jesus conta essa história? Sabe por quê, irmãos? O que é que Jesus quer nos alertar? É que ambos os projetos de vida estão errados. Mas tem um mais perigoso do que o outro. Ambos os projetos estão errados, mas tem um mais perigoso que o outro. E qual é? É o projeto do irmão mais velho.
E qual é? Pensar que merece os céus porque é bom, porque leva uma vida moral, porque leva uma vida religiosa, porque vem para a igreja no domingo, porque não mata, não rouba, porque até ajuda o necessitado. E Cristo quer nos dizer que esta vida é mais perigosa ainda, porque essa nos leva a pensar que nós somos bons e não precisamos de Deus. E aqui se revela uma das ironias da parábola. O filho mais novo, que tem um comportamento completamente distante de Deus no primeiro momento, é óbvio, mas o filho mais velho, ele fica com raiva. Fica com raiva do seu pai. E sabe, irmãos, que um primeiro sinal de que nós temos o espírito de irmão mais velho é esse: ficar com raiva quando as coisas não vão bem para nós. A gente fica com raiva, achando que merece algo melhor. Esse é o primeiro sinal que nós podemos ter um espírito de irmão mais velho. Quando nossa vida não é aquilo que nós queremos, nós não apenas ficamos tristes, mas ficamos com raiva de Deus. O que acontece, irmãos, quando as coisas não vão bem na sua vida? Será que você acha que Deus é obrigado a lhe ajudar porque você tenta cumprir os mandamentos? Isso é um espírito do mesmo irmão mais velho aqui, e termina se perdendo. Se você acha, irmão, que está vivendo a vida à altura de padrões morais, você também vai ficar furioso com Deus quando as coisas não vierem boas. Também vai ficar furioso igual o irmão mais velho. Você vai dizer que não merece passar pelo que está passando. Você é um homem decente, uma mulher decente. Por que é que está acontecendo isso comigo? Os irmãos mais velhos são incapazes de lidar com o sofrimento. Veja a seguinte ilustração, presta atenção. Uma historinha. Pense que Jesus falando para os seus discípulos, e ele dizia: irmã Rita, eu gostaria que vocês carregassem uma pedra por mim. Aí, prontamente, eles vão obedecer. E cada um pega uma pedra. Mas uns pegam umas pedras maior, outros menor. Pedro pegou uma pedrinha só, né, irmã Rita? Uma pedrinha bem pequenininha e botou no bolso. Não, ele não disse o tamanho da pedra, né? Então, vou botar uma pedrinha, né, irmã Arlinda? Vou botar uma pedrinha bem pequenininha no bolso. Botou lá no bolso, né? Aí Jesus disse: sigam-me. E andando com eles, lá por volta do meio-dia, eles pararam. Jesus fez uma oração e transformou aquelas pedras em pão. Era o almoço. Pedro levou uma pedrinha, né, irmã Silva? Só deu uma golada, né? E aí, então, Jesus se levantou e disse: gostaria que vocês pegassem uma pedra e carregassem por mim, novamente. Aí Pedro: opa, agora eu aprendi a lição. Agora aprendi a lição. E pegou uma pedra zona que quase não consegue carregar.
Já está caxingando já. E já perto da hora do jantar, Jesus para e diz: agora eu quero que vocês peguem as pedras e joguem no mar. E Pedro ficou sem entender. Eu pensava que era o jantar. Pedro pensava: mal posso esperar para o jantar, e agora Cristo manda eles jogarem as pedras no mar. Então Jesus diz: vocês não lembram do que lhes pedis que fizessem? Por quem vocês estavam carregando a pedra? Sabe, irmãos, muitas vezes, muita gente tem levado pedra pensando em se dar bem. Às vezes, as pessoas até cumprem os mandamentos, mas pensando em se dar bem, não por causa de Cristo. Não cumprem por causa de Cristo, mas cumprem pensando em se dar bem. Sendo religiosas e éticas, pensando em algo. E aí, se nós pensamos que a nossa bondade e decência nos faz merecer uma vida feliz, nós seremos consumidos pela raiva. E aí, irmãos, também, nós vemos aqui no irmão mais velho um sentimento de superioridade. O irmão mais velho tem um profundo sentimento de superioridade. Primeiro ele ressalta o seu histórico, todo o seu histórico, que tinha cumprido os mandamentos do seu pai, tinha feito de tudo para agradar seu pai. Olha para o seu irmão mais novo com desprezo. Este teu filho, relata que ele vivia com meretrizes e tal, e para ele diz que jamais chegaria a esse ponto de tamanha maldade. Ele, na verdade, estava com um sentimento de superioridade contra o seu irmão. E aí, irmãos, é impossível se perdoar alguém quando a gente se acha melhor do que o outro, se sente melhor. Essas pessoas, quando estão perto de indivíduos que cometem alguns pecados, adultério, mentira, roubo, e essas pessoas se acham superiores, porque não cometem esse tipo de coisa. E às vezes até precisam dessas pessoas para se comparar todo o tempo e acharem superiores. Quando na verdade o coração do homem é extremamente corrupto. Em termos de pecado, nós não somos superiores a ninguém. Quando o filho mais novo se corrige, o irmão mais velho, ele percebe que o ciclo foi interrompido. Ele não tinha mais ninguém para se comparar, para criticar, para ficar do lado e se achar superior. Não tinha, o filho tinha corrigido. Mas se o irmão mais velho conhecesse seu próprio coração, ele teria dito que tanto ele como seu irmão eram egoístas e nenhum dos dois era melhor do que o outro. E assim ele estaria livre para perdoar seu irmão. E a raiva dele se tornava uma prisão para ele. Porque ele não conseguia perdoar o seu irmão, porque achava melhor do que ele. O irmão mais velho se revela que sua obediência se resumia ao cumprimento de deveres. Sabe, meus irmãos, uma coisa é ser honesto para o nosso próprio bem.
outra coisa é ser honesto por amor a Deus. Uma coisa é não roubar, porque se roubar vai preso. Outra coisa é não roubar porque ama a Deus. Não tem nada a ver com se dar bem, mas não faz as coisas erradas por amor a Deus, por um compromisso com Deus, por uma relação pessoal com Deus. É isso que Jesus quer nos mostrar nessa parábola. O irmão mais velho cumpria seus deveres, mas não tinha relação com seu pai. Isso pode ser exemplificado com outra história. Vou contar outra história aqui, irmão. E aí, irmã Rita, preste atenção na história. Tinha um agricultor, um pequeno agricultor, que colheu uma cenoura gigante. Uma cenoura gigante. E ele levou para seu rei. Chegando ao rei, ele disse: olha, essa é a maior cenoura que eu já cultivei. Gostaria de presenteá-lo, em demonstração ao meu amor e ao meu respeito ao Senhor. Fique com essa cenoura. O rei ficou comovido com aquilo. Percebia a sinceridade do seu coração. E o rei, então, decide livremente doar um terreno para ele. Ó, pois eu vou lhe dar um terreno do lado seu, para você plantar mais. E tinha um nobre que estava escutando tudo. Escutou toda a história. Aí o nobre: rapaz, o cara ganhou um terreno, né, Arlindo? Por causa de uma cenoura. Se eu der uma coisa maior, eu vou ganhar uma cidade, né? E ele também então pensou, era criador de cavalos bonitos, e levou um cavalo para o rei. E chegou com a mesma conversa, né? Ó, esse é o melhor cavalo que eu já criei. Gostaria de presenteá-lo com esse cavalo. Mas o rei percebeu o que é que estava no seu coração. O rei pegou o cavalo, agradeceu e mandou o nobre se retirar. E ele ficou perplexo com aquilo, o nobre. Então o rei falou: aquele agricultor me deu a cenoura em consideração a mim, mas você me deu o cavalo em consideração a si mesmo. Vejam, irmão, dá para perceber a diferença de fazer as coisas por amor a Deus e fazer as coisas para se dar bem. É isto que é perigoso, e que Cristo está nos falando, que esse projeto de vida é perigoso. Irmãos mais velhos podem até fazer o bem, mas para o seu próprio prazer. A grande verdade é que essas pessoas estão alimentando, investindo os pobres, mas para alimentarem a si mesmo, investir a si mesmo. Muitos, presta atenção, muitos estão indo para o inferno cheios de boas ações. Tem muita gente indo para o inferno com muitas boas ações na terra, mas porque são igual a este homem da parábola. E o seu coração se revela nesses momentos. Eu queria trazer algumas aplicações para encerrar. Primeira, como mostra a parábola, muitas pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não fazem questão de Deus. As igrejas estão enchendo, atrás de bênçãos, atrás de cura, atrás de prosperidade,
Mas essas pessoas não querem Deus. Elas querem os benefícios de Deus. Segunda aplicação: muitos vivem uma vida ética e moral, cheios de bondades para o seu próprio benefício. Vivem uma vida de superioridade, se achando melhor, achando que é bonzinho, achando que ajuda os pobres, que vive de boas ações, mas estão distantes de Deus. Terceira aplicação: pecado não é apenas a transgressão da lei, mas tentar cumprir a lei longe de Deus também. Tem que cumprir a lei de Deus por amor a Deus, não para benefício ou amor a si mesmo. Uma relação pessoal com Deus. Uma quarta aplicação: quando ficamos com raiva de Deus por não conseguir algo, é sinal que nós não entendemos o Evangelho. Às vezes as coisas não estão bem para nós. Às vezes a gente vê até um vizinho se dando bem, um ímpio se dando bem, e achamos que merecemos algo. Então nós não entendemos o Evangelho. Não é assim que se barganha com Deus. Uma quinta aplicação, irmãos: bondade e decência não é o meio de se chegar ao céu. Essa é a atitude mais perigosa de todas. Tem muita gente cheia de vida ética, vida moral, impecável, que faz boas ações, mas que vão para o inferno. E vão para o inferno, porque eles não querem saber de Deus. E fazem isso para benefício próprio. Não é o meio de se chegar ao céu, bondade e decência. Tome cuidado, nós não podemos pensar que a religiosidade pode nos levar ao céu. Porque tem uma vida boa, porque não mata, não rouba, não fala da vida alheia. Essa é uma atitude perigosa, irmãos. É isso que Cristo está nos alertando nessa parábola. Cuidado. E a última aplicação: quando nos achamos melhores que os outros, teremos dificuldades em perdoar. Às vezes a gente pensa que a gente fica com raiva porque alguém fez uma coisa conosco, alguém nos ofendeu. Quantas vezes nós também não já fizemos isso? Alguém falou de mim. Quantas vezes você falou de alguém? Nós não somos melhores, irmãos. Não somos melhores para achar que nos devemos perdoar. Nós não temos esse direito de achar que somos melhores e ficarmos emburrados a vida toda, magoados. Charles Spurgeon já falou, e eu já disse aqui várias vezes: se alguém fala mal de você, não fique com raiva. Você é pior do que a pessoa falou. Pior do que isso. E é. No meio de pecado não tem melhor que o outro. Então, irmãos, que Deus possa nos abençoar. Se Deus quiser, ainda vou trazer mais uma lição sobre essa parábola, porque traz muitas lições e ensinamentos. Que Deus nos abençoe. Amém.
Convido a igreja que se coloque de pé e abram seus análises no hino de número 400.